Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, do Expresso 61. Estamos começando mais um programa, O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui a professora Adriana Nogueira Vieira Lima. Ela é professora de Direito Urbanístico na UEFS. Depois ela vai falar o que é UEFS. UEFS. UEFS, né? Mas a sigla significa o quê, professora? Já? Sim. Universidade Estadual. Universidade Estadual de Feira de Santana. A gente está localizado no Portal do Sertão. Maravilha. E a professora Adriana, ela é doutora em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, pós-doutora em Direito pela UNB, a nossa Universidade de Brasília. Ela é pesquisadora associada do grupo de pesquisas O Direito Achado na Rua e diretora de Estudos e Pesquisa do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Nós vamos tratar desse tema com a professora Adriana, justamente dentro dessa questão do direito achado na rua, especialmente sobre a sua tese de doutorado, que tem como título Do Direito Autoconstruído ao Direito à Cidade. E nele tem um capítulo muito interessante que chama-se Direito Achado nos Becos. Essa sua tese, que se transformou em livro, foi premiada nacionalmente pela CAPES, na área de arquitetura. E outro tema que nós vamos tratar com a professora Adriana é da turma do PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, do qual ela participa. Professora, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Professora, vamos começar falando sobre a sua inserção no grupo de estudos O Direito Achado na Rua. Assim, é muito bom a gente estar tendo esse espaço para falar sobre o direito achado na rua. A minha inserção no direito achado na rua, de coração, foi desde sempre. O direito achado na rua foi uma referência para mim há mais de 25 anos atrás. Então, a gente não tinha todo esse acesso à internet, a Google, a tudo isso, né? Livros virtuais. Então, o primeiro passo que eu tive em relação ao direito achado na rua foi um curso de extensão que o direito achado na rua fez. E a partir desse curso de extensão, eu conheci o direito achado na rua, o volume 1 do direito achado na rua. E a partir de então, houve uma grande identificação por compreender que o direito não vem só do Estado, né? O direito ele vem das suas relações sociais. E aí vim acompanhando a trajetória do direito achado na rua desde sempre, com a possibilidade, que é um assunto que a gente vai tratar aqui, de receber o prêmio CAPES, eu poderia fazer o pós-doutorado em algum lugar do Brasil. E eu falei, pronto, agora eu vou realizar o meu sonho, que é fazer o pós-doutorado na UNB com o professor José Geraldo, me relacionando de uma forma, né? À época a gente podia fazer a coisa ao vivo e a cores, e eu vou fazer esse pós-doutorado com o professor José Geraldo. Então, eu ingressei formalmente o grupo de pesquisa Direito Achado na Rua e fiz o pós-doutorado com o professor José Geraldo. Muito bom. E a partir daí a gente fez várias questões e o pós-doutorado acabou, mas eu continuei vinculada ao grupo de pesquisa com alguns trabalhos, que a gente pode falar deles também. Eu acho que um dos trabalhos importantes é esse que originou a série Direito Achado na Rua, volume 9, né? Que é a introdução crítica ao direito urbanístico, do qual a professora Adriana foi uma das organizadoras, e, como eu já disse no início, a sua tese de doutorado do direito autoconstruído ao direito à cidade tratou desse tema. Professor, então, a gente já entra especificamente na nossa
na pauta principal da nossa entrevista, que eu gostaria que a senhora abordasse para a gente, nossos espectadores aqui do TV61, o significado dessa, né? Porque, assim, na minha concepção, na minha visão, o grande laboratório do direito achado na rua e um estudo tão importante, tão interessante, né? Que se expressa aí num dos capítulos, que é o direito achado nos becos. A gente está supondo aí, né, que a ocupação dos espaços, especialmente dos espaços pelos desvalidos, né? Queria que a senhora falasse um pouco sobre, no geral, a ocupação do espaço urbano, onde se processa esse direito, né, que se procura, que se luta, que se batalha no dia a dia, né, nas lutas populares, e também a vivência das pessoas que estão aí pelos becos, achados nos becos. Então, essa tese de doutorado ela foi defendida em 2016 na Universidade Federal da Bahia, sob a orientação da professora Ana Fernandes, e no programa de Arquitetura e Urbanismo. O que é que a tese trata? A tese trata justamente de um estudo de caso, que é a comunidade de Saramandaia. É uma comunidade que ela está numa área extremamente valorizada da cidade, atrás da rodoviária e do Detran, para quem conhece a cidade de Salvador. E essa ocupação ela iniciou no final da década de 70. Então, a tese resgata essa trajetória de luta da comunidade da década de 70 até então e trabalha especificamente um capítulo que é chamado Direito Achado nos Becos, que é um capítulo que muda um pouco o olhar. Ele muda o olhar porque ele demonstra que o direito não vem do Estado apenas, que o direito vem das relações sociais que são travadas nos becos. Então, a partir disso, eu faço uma observação, e uma observação participante, porque eu passei mais de 3 anos fazendo essa pesquisa, e essa pesquisa eu intitulo que é uma pesquisa militante, porque algo dali levava, mas uma pesquisa que houve muita interação com os interlocutores e uma participação também muito grande, não só minha, mas do grupo de pesquisa Lugar Comum, nos processos que tensionavam a área. No momento que a gente estava de linha de uma rodovia pedagiada que iria passar por essa comunidade e fazer a retirada de 3.000 pessoas. Então, um movimento muito grande, muita luta. Esse projeto não aconteceu, era um projeto da Prefeitura de Salvador, e a gente trabalhou muito junto de uma pesquisa conjunta, num trabalho de extensão conjunto em relação ao Lugar Comum, protagonizada pelo grupo de pesquisa Lugar Comum. Esse projeto também terminou deflagrando um outro projeto que essa comunidade estava sendo muito pressionada por shopping center e, através do Ministério Público, houve um termo de ajustamento de conduta e a empresa que iria construir o shopping center, como compensação, essa empresa teve que fazer uma praça para essa comunidade. E essa praça foi realizada juntamente com a Prefeitura de Salvador, vindo dessa luta e dessa reivindicação dos moradores. Então, a gente continuou. No final, foram 10 anos trabalhando nessa comunidade, entre a pesquisa propriamente dita, que durou 3 anos, mas nessa relação de assessoria jurídica, assessoria popular, trabalho de extensão, junto com a Universidade Federal da Bahia, tanto para se opor a essa questão da rodovia, quanto para acompanhar essa praça que foi inaugurada em 2019. Dentro da comunidade. Então, assim, do ponto de vista da pesquisa propriamente dita, o que é que
a gente pretende? A gente pretende demonstrar que aquele lugar que olhamos inicialmente e pensamos, trata-se de um lugar desordenado, que não tem uma ordem, que não tem uma regra, que não tem um direito, a gente vai justamente demonstrar que aquele lugar, aquela comunidade, ela tem relações sociais que criam uma ordem de convivência naquele espaço. E essa ordem de convivência é possível verificar que ela é feita através de acordo entre os moradores, através de diversas formas de solidariedade, através de regras que determinam o que deve ou que pode ou não ser construído naquele local. Professora, a senhora está mencionando aí a comunidade de Samambaia, né? É Samambaia, né? A comunidade. Saramandaia. Saramandaia. Que é interessante, que nos remete aí a Dias Gomes, né? Uma de suas novelas, mas nós estamos falando de Salvador, né? Eu tive a oportunidade de ter uma vivência em Salvador durante um certo período e conheci muito bem ali aquele trecho da federação da UFBA, e fazia muita caminhada por ali, professor, e eu percebia que Salvador, nós temos várias Salvadores, várias cidades de Salvador, e aquelas dos turistas das orlas, e nós temos logo atrás dos grandes prédios bonitos, né, das orlas, nós temos várias ocupações totalmente desordenadas, becos que são chamados de ruas e avenidas, e uma situação de moradia muito precária de boa parte, talvez a maioria dos soropolitanos. Desculpa. Soteropolitanos e soteropolitanos. Soteropolitanos, desculpa, não consegui fazer corretamente a pronúncia, mas é isso. Esse achado nos becos, né? Saramandaia seria uma referência para toda Salvador. Estou imaginando, não conheço a cidade, esse espaço, esse bairro, essa comunidade. Mas eu queria que a senhora analisasse isso. Essa Salvador, né, que não permite para a grande maioria da sua população um bem-estar de moradia e de ocupação dos espaços urbanos, né? Exato, né? A realidade de Saramandaia, temos até aqui no fundo, agora que eu percebi, que dá para vocês verem, temos um grafite. Esse grafite foi um pedaço de Saramandaia que eu trouxe para minha casa, do grafiteiro Tito Lama, e ele é a capa do livro. Essa pesquisa resultou no livro, que é publicado pela EDUFBA, e esse livro está disponibilizado de forma gratuita na plataforma da editora. Esse grafite, para mim, ele representa muito, né? Porque ele não dá para ver direito aqui, mas é uma criança embaixo de uma árvore, e na árvore está escrito respirar, com duas casas florescendo. Então, eu acho que ele demonstra muito, foi antes da Covid, mas essa dimensão do respirar ainda já estava muito presente, né? Porque cada hora a cidade vai crescendo e vai imprensando o bairro, e o bairro cada vez ele fica mais adensado, e cada hora a gente tem essa sensação mesmo de um bairro que tem que crescer e que não pode se expandir. E ele não pode se expandir por quê? Ele não pode se expandir porque o Estado não permite que ele se expanda. A área de Saramandaia, ela tem várias áreas subutilizadas que pertencem ao próprio Estado da Bahia, e que o Estado da Bahia poderia ter transformado essas áreas em zonas especiais de interesse social, que são áreas destinadas, vazias ou ocupadas, à população de baixa renda. A opção do Estado da Bahia não foi essa. A opção do Estado da Bahia, saiu uma lei agora, recentemente, que propõe vender essa área subutilizada, que poderia apenas uma parte, já daria um respiro para essa Saramandaia com equipamentos de lazer, foi vender isso, provavelmente, para o capital imobiliário, que vai fazer com que essa comunidade respire ainda menos. Então, a realidade de Salvador é que a grande maioria da população de Salvador é uma população negra,
e a grande maioria da população negra de Salvador vive nesses locais, porque houve uma negativa do acesso à terra urbanizado para elas. Então, é uma relação de segregação, é uma relação de exclusão urbanística e há, inclusive, uma relação de liminar, você sempre está no limiar. Então, muitas vezes essa população não tem a titulação das suas terras, elas vivem numa situação de insegurança jurídica da posse. Quando eu falo de titulação, não necessariamente precisaria ser o título de propriedade, mas um reconhecimento para que essa população fosse reconhecida e também que houvesse uma prioridade, como manda o plano diretor da cidade, que houvesse uma prioridade em investimento público. O que é que a gente vê com essa omissão do Estado? A gente pôde perceber durante a pandemia que grande parte das pessoas que morreram, ficaram em situações vulnerabilizadas, foram pessoas que moravam nesses territórios. Justamente porque o Estado não pagou a sua dívida histórica, que é investir mais aonde mais precisa. Então, não houve, não se. Há uma infração clara do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, que a gente também aborda na tese, e também do Estatuto da Igualdade Racial, que define que essas áreas da cidade, que o acesso à terra, às pessoas negras, à terra e à moradia precisa ser garantido. Então, isso é reflexo também de um racismo institucional que pauta as políticas públicas na cidade de Salvador, que é a cidade mais negra do país. Exatamente, né? Os soteropolitanos, agora saiu correto, eles vivem isso, mas a gente pode exemplificar a situação que as comunidades pobres e negras de todo o Brasil vivem, né? E para além um pouco aí dessa questão urbanística, professora, nós temos também a figura do Estado atuando na repressão ao direito de ir e vir dessas comunidades, né? Volta e meia estamos vendo negros e negras sendo agredidas, sendo abordados violentamente pela polícia. Nós tivemos casos recentes, inclusive em Salvador, de situações como essa. Então, esse direito ao território, esse direito de ir e vir dessas comunidades também são muito afetados, né? Sim, sim, sim. Essa foi a ideia do livro, né? A ideia do livro que foi justamente retratar que nesses locais existe luta. São locais extremamente estigmatizados, que você já parte do lugar, você mora nesse bairro, já é uma presunção de que você seria culpado de algo. Então, a forma que a polícia age perante as pessoas negras, as pessoas que têm da periferia, é uma questão extremamente grave. Então, a ideia do livro foi justamente demonstrar que nesses lugares existe luta, nesses locais existem grupos culturais que atuam, que fazem um trabalho excepcional, como o grupo Arte Consciente, que trabalha com circo, capoeira, uma série de questões e que faz esse processo de luta cotidiana pelo direito à cidade, pelo direito à moradia. Então, a ideia é demonstrar que há uma ordem, mas não há uma ordem como o direito estatal está esperando que haja, mas há uma ordem, há toda uma relação social que sustenta literalmente essas casas para que elas não caiam. Não é a intervenção pública que trabalha com isso, né? A gente percebe que durante a pandemia, por exemplo, a comunidade tem uma quadra de esporte e no momento que se dizia fique em casa, a própria comunidade comprou o cadeado e trancou a quadra, para que ela não fosse utilizada, para que as pessoas permanecessem em casa. Então, a comunidade saía com alto-falante e dizia: é hora de ficar em casa, não saiam de casa, lave as mãos. Então, era um anúncio feito pelas rádios comunitárias do bairro, como uma forma de autocuidado. Muito bom, lembrando a tradição de luta do povo de Salvador, né? Muitas revoltas negras, né? A gente podia citar várias aqui, mas essa tradição de luta ela permanece e deve continuar acesa. Professora,
Vamos avançar para o nosso próximo tema, que é o Pronera. A senhora é professora do Pronera, né? Como é que está o Sim, Pronera? sim. A gente gosta de tratar aqui no Direito Achado na Rua desse tema. Achamos que é muito importante, achamos que foi uma das melhores iniciativas no plano da educação dos governos progressistas, e a gente percebe que está sendo ameaçado esse projeto justamente porque é um projeto que agrega no plano, né, do ensino superior, sobretudo, né, setores que estão marginalizados. Fala um pouco, então, professora, da sua participação nesse belíssimo projeto aí na É, universidade, agora eu vou acertar, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Grande. Pois é, a nossa universidade, Feira de Santana, o nome já começa de uma forma extremamente polêmica, porque alguns dizem que é a princesa do sertão, e os outros preferem anunciá-la como a terra de Lucas da Feira. Lucas da Feira foi uma liderança negra muito forte que se insurgiu contra todos esses processos de escravização. Então, se ela é princesa ou se é Lucas da Feira, também é uma disputa de narrativa que se coloca para essa cidade. E foi justamente na UFES que, através de um processo muito coletivo dos professores, então eu fui coordenadora durante um ano, mas até a coordenação do Pronera foi coletiva. Então, foi coordenador do Pronera a professora Marília, professor Paulo, Márcia, Pedro, Ana, Camila, foram vários, né? Sendo coordenadores do professor Clóvis, também coordenou durante muito tempo o Pronera. Então, foi Flávia Pita, pode ser que eu esqueça, né, gente? Já peço desculpa a alguém. Então, o Pronera, ele aconteceu para a gente durante um tempo, foi um projeto gestado. O Pronera é um programa de educação no campo, para o campo, com assentados da reforma agrária. Esse projeto está em ameaça de extinção. Esse projeto aconteceu com muitos estudantes também tinham seus vínculos com o MST, com os atingidos de barragem, comunidades quilombolas. Então, muito interessante essa questão. Foi um programa que a gente teve uma evasão muito pequena, se critica muito que vai ter uma evasão, dos 40, 37 se formaram, e a maioria absoluta de todos eles foi aprovada no exame da ordem. Então, tivemos um número muito grande de aprovação no exame da ordem. Hoje, vários egressos da turma do Pronera, eles são advogados populares, atuam na luta dos direitos humanos em diversas trincheiras, inclusive na questão dos atingidos por barragens, atingidos por mineração. Alguns deles estão fazendo mestrados. Temos, inclusive, um dos estudantes nossos que está fazendo mestrado na UNB. Então, é uma turma que nos rende muitos frutos e muitas alegrias. Na ocasião, a gente publicou 2 livros, que a gente está aqui: O Direito na Disputa sobre o Sentido da História, e o segundo volume foi O Direito à Educação no Campo, Experiências, Aprendizagens e Reflexões. Esse livro ele tem um prefácio, a gente tem a honra de ter o prefácio do professor José Geraldo de Souza Júnior. Então, a gente fica muito feliz por ter contado com o prefácio do professor, que sempre foi um grande entusiasta, e não só entusiasta, mas foi uma peça fundamental, porque a primeira turma do Pronera, ela foi em Goiás, ela foi judicializada. E o professor José Geraldo teve um papel muito importante nisso, né, para que a gente tivesse um desfecho de uma compreensão do judiciário que a turma era possível e não havia nenhum tipo de vício em relação a ela, havia todo um arcabouço legal que sustentava a existência das turmas de direito do Pronera.
nós, da UFES, aprovamos uma segunda turma do Pronera. Aprovamos em todas as instâncias acadêmicas, contudo, não tivemos uma resposta do INCRA de recursos para que a gente possa iniciar essa turma. Então, a gente aprovou tudo isso em 2019, salvo engano, 2018, mas a turma não foi possível ser iniciada pela falta de recursos. Mas já tem nome essa turma, professor? Porque eu acho ótimo. Fico encantado com os nomes que essas turmas do Pronera recebem. Olha, a nossa turma, a primeira, foi turma Elizabeth Teixeira, em homenagem a Elizabeth Teixeira, mas a segunda turma não tem nome, porque o nome é escolhido pelos estudantes. Como a gente não teve recurso, não foi iniciada, então a gente não se sente no lugar de fala para fazer o batismo dessa turma, que ainda é um sonho que ela possa vir algum dia acontecer. Porque é significativo, né? Isso é importante, não é subjetivo. Eu acho que é muito objetivo essas homenagens, porque elas são significativas, que homenageiam grandes lutadores da educação, grandes lutadores das causas populares, com a sociedade melhor. Mas, professora Adriana, queria aprofundar mais um pouco essa própria questão aí da turma, a falta de recursos. Já é o significado de que a gente está vivendo esse momento, né, esse governo com esse retrocesso neofascista e que está impactando aí nessas iniciativas, né? E o Pronera é uma dessas vítimas, né? Exatamente. A gente conseguiu, né, terminar a nossa turma, a gente terminou já num momento difícil, porque já terminamos ela em 2016, mas a gente já estava no final, então a gente não chegou a ser atingido pela falta de recurso, porque inclusive os recursos já tinham sido enviados para a universidade. Mas as turmas que não tinham finalizado, elas sofreram muito, muito mesmo, com dificuldades de repasse de recurso, de uma forma extremamente delicada. Eu, pessoalmente, na condição de coordenadora, cheguei a ter uma reunião junto com o representante do INCRA para tentar conseguir, né, que essa turma pudesse acontecer, a segunda turma. Ele assinalou com possibilidades, mas, de fato, não tivemos nenhum retorno positivo para ter essa turma do Pronera. Aqui na Bahia não foi só a turma Elizabeth Teixeira, a gente teve o prazer também de ter a turma Eugênio Lira, que o nome é muito simbólico e muito forte para nós, porque foi um jurista assassinado pela luta no campo, e ele também, hoje, o legado dele é muito levado pela AATR, que é a Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais, que lutam para que essa memória continue viva, e não só a memória, né? A luta pela terra na Bahia, de uma forma muito, muito aguerrida e muito corajosa, é feita por essa entidade. Muito bom. É sempre importante a gente relembrar esses mártires da luta pela terra num país que tem latifúndio, que continua matando com suas armas, matando com seus venenos, matando com seu monopólio. Enfim, professora, muito bom, agradeço muito a sua entrevista. Eu quero deixar para as suas considerações finais. Eu queria falar duas questões, né? Como eu disse, um caos, e outro, um fechamento. Recentemente, alguns estudantes da turma Elizabeth Teixeira e também da universidade foi ao sul da Bahia lançar o filme Marighella. E foi muito importante, o nosso reitor esteve lá, porque juntamente com a professora Marília Lomanto, que coordenou essa turma, e foi assim uma grande entusiasta disso tudo, então Marília é uma referência. Ela esteve lá
para fazer esse lançamento, também como uma forma de dar visibilidade ao assentamento que sofreu um atentado desses grupos, né, bolsonaristas. Então, foi extremamente simbólico e potente esse lançamento dessa representação do lançamento do filme Marighella, que é um baiano, e isso ter sido lançado num assentamento com a presença da Universidade Estadual de Feira de Santana e também com a presença dos estudantes do Pronera. Então, a gente fica assim, muito emocionado com isso. Em relação à questão das palavras finais, eu digo que o direito achado na rua é assim, eu tive a honra de participar da organização do volume 9 do direito achado na rua, que trata da questão do direito urbanístico, e também do volume 10. E o volume 10, como diria o professor José Geraldo, é uma fortuna crítica, porque ele é resultado dos 30 anos do direito achado na rua. Então, foi possível, nesse volume, reunir uma série de autores e autoras internacionais e nacionais que tratam do direito achado na rua. Então, ambos os volumes estão disponíveis na plataforma da UNB, e eu penso que é extremamente importante a gente estar resgatando esse repertório nesse momento que o Brasil está vivendo tanta desconstituição de direito. Então, o direito achado na rua, se já era importante antes, ele se torna mais importante hoje, para que a gente possa estar enfrentando tantas trincheiras de violações e de retrocessos. Muito bom, professor. Eu queria só mais um ponto. A senhora tocou no filme Marighella, né? E a exibição que teve, né? Eu vi algumas entrevistas do próprio Wagner Moura, e o Wagner Moura mencionou essa ida lá nesse assentamento. A gente conhece esse assentamento, inclusive que ele foi vítima disso, né? E eu falei aqui do latifúndio. Eu acho que na disputa de narrativa a gente tem que falar o que realmente é latifúndio, não é agronegócio, né? Agronegócio é um eufemismo, é latifúndio no seu estado mais bruto, mais sofisticado na sua exploração. Enfim, a gente tem que dar nome a isso, né? E a gente falou e nós estamos falando aqui de reforma agrária e falamos também de reforma agrária quando a professora mencionou a situação de Saramandaia, essa luta e a força do Estado comprimindo essas comunidades para favorecer o capital imobiliário, ou seja, favorecer outro nome que a gente tem que dar para isso, essa elite, essa burguesia que explora e que mata também, né? Como já mencionamos aqui, que mata também no campo. Mata diretamente ou mata indiretamente, com todas as suas formas, inclusive com o Estado, que é o Estado burguês que manipula todos os seus instrumentos, seus aparelhos jurídicos, seus aparelhos policiais. Enfim, não alongando na premissa, professor, a senhora desculpa, mas eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esses processos de luta, tanto voltando a Saramandaia, mas para a gente fazer uma conexão entre esses processos de luta no campo e na cidade, só para a gente finalizar mesmo. Você puxou Marighella, a gente se entusiasma, né? A lápide dele tem escrito a frase dele: não tive tempo de ter medo. Tá? Então, eu acho que a gente está num momento muito crucial, no qual a gente está inserido o tempo todo nessa questão do medo para que a gente recue. Então, a gente precisa muito demonstrar que o direito achado na rua faz isso, porque ele é uma escola, e uma escola não no sentido tradicional, mas na comunhão de valores e nessa dimensão da gente estar de uma forma articulado para que a gente não tenha tempo de ter medo. Então, isso é extremamente importante para que a gente possa estar agindo. Essa relação campo-cidade está posta, né? Eu aprendi com os estudantes do Pronera: se o campo não planta, a cidade não janta.
E isso vem hoje cada dia mais forte na dimensão das terras, dos povos, de toda essa dimensão que a gente vem reavaliando sob o ponto de vista, sobretudo, da pandemia. E a gente sabe que não é o agronegócio que alimenta o Brasil. Quem alimenta o Brasil são os pequenos produtores. Então, quando a gente tem essa falácia de que precisa ter o agronegócio, com esse nome, né, com esse merchandising, que o agro é pop, o agro não é pop, o agro mata. O que a gente tem hoje são alimentos envenenados, alimentos que não alimenta de fato o Brasil, porque os dados demonstram que quem alimenta o Brasil não é o agronegócio, e a gente percebe que o que está por trás disso tudo, tanto no campo como na cidade, é o lugar que a gente dá para a propriedade. Qual o lugar que a gente tem para a propriedade? Uma propriedade que não cumpre a sua função social. A gente tem uma Constituição de 88, que a gente tem um capítulo para a reforma urbana e um capítulo para a reforma agrária, que ele não é efetivado. Então, se a gente tivesse a efetivação do princípio da função social da propriedade, a gente não estava nessa situação que a cidade e o campo está. Então, a gente não fez a dívida histórica nossa de reforma urbana e reforma agrária. Então, isso aqui o que é que a gente tem na cidade e no campo? Um modelo concentrado de terras na mão de poucos. Então, se a gente traz aqui para a cidade de Salvador, a cidade de Salvador tem esse instrumento, que é Zona Especiais de Interesse Social, que tem em muitos municípios, que é para demarcar áreas da cidade para moradia. E não só isso, para fazer uma efetivação, para que você tenha toda a dimensão de urbanização nesses locais. Nós estamos com a campanha chamada Campanha Zeja em Salvador, pelo direito à moradia e à cidade. Podem seguir a gente nas redes sociais, também temos um site com biblioteca, isso porque é um instrumento que as pessoas não conhecem, porque é muito mais fácil para um juiz, para um promotor, compreender a propriedade absoluta contra todos, que já se diz erga omnes, que é contra todos e contra todas, do que efetivamente uma propriedade que cumpre a sua função social. E o plano diretor que tem que dizer como a cidade cumpre a sua função social. E o plano diretor da cidade de Salvador disse que a cidade cumpre a função social quando ela é demarcada e quando se separa a área da cidade para destinação de moradia. E mesmo o plano diretor, criando essas 236 zonas da cidade, a gente ainda tem decisões judiciais que expulsam pessoas desses locais para viabilizar a construção de shopping center na cidade. E aí o juiz não menciona que essa área é uma zona especial de interesse social, ele apenas fala na questão da propriedade. Então, tem alguma coisa errada nesse país, né? Que a gente não tem nenhum sistema de justiça sensível a conhecer a legislação do seu próprio país. Ele prefere ficar com a legislação de 1916, que era o Código Civil, no qual a gente se inspira em Napoleão e diz que a propriedade ela é absoluta. Então, a gente para lá, no tempo, e aí a gente sofre todas essas consequências, né? Da gente estar com um custo de vida, a gente está vivendo hoje sem segurança alimentar, com a fome voltando nas cidades brasileiras, e isso tudo é reflexo de um modelo de concentração de terra e de um agronegócio que há uma preferência para exportar os nossos alimentos para fora do país, levando essa alta dos preços que a gente vive hoje. Muito bom, professora Adriana, agradeço muito mais uma vez. Vamos voltar ao tema aqui, né? Qualquer novidade, nos acione para a gente tratar disso. Quero acompanhar aí a segunda turma de Feira de Santana, no Promera. Tomara que consiga se organizar. E agradeço muito a você também que nos assistiu aqui, o nosso programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. E a gente volta na semana que vem. Um grande abraço para todo mundo.